Bom dia a todos novamente, gente. Tudo bem? Eu comecei a gravação agora da nossa aula de hoje, tá? Então, recapitulando, nós estamos na segunda aula de produção de, processadores de texto, que é um módulo que vocês vão trabalhar muito com a criação de documentos, tá? Então, a gente vai trabalhar aí também com formatação. É importante eu ressaltar isso, né? Formatação dos documentos, formatação para envio de e-mail, né? Para a gente poder converter em PDF e assim por diante, né? Na aula passada, né? Na aula de quinta-feira, que foi quando nós começamos o módulo, nós tivemos o primeiro encontro, né? Primeira aula. E o primeiro documento e as primeiras formatações que nós vimos foi para criar um currículo, tá? Então, creio que todos tenham visto a gravação depois lá, então é importante aí todo mundo interagir, tá bom? Hoje, eu tenho preparado para vocês, né? Tenho preparado aí para vocês um pouquinho mais de formatação, tá? Mas uma formatação um pouco mais artística, vamos colocar dessa forma. Todo mundo consegue enxergar aí a tela do Word? Tá todo mundo vendo aí a tela do Word? Eu estou usando né, o Word instalado aqui no computador, mas a gente pode ver também na versão web. Nós vamos ver na versão web. Todo mundo vê aí a tela, né? Certo, então. Vamos lá, todo mundo me vendo. Bom, vamos lá, gente. A tela do Word, né? A tela do programa aqui, Microsoft Word, ou a tela de um programa de edição de textos, né? Criação e edição de texto, nós temos algumas guias, tá? Indiferente do programa que você utilize, eu sempre dou uma dica, né? Você precisa memorizar, não é o nome da guia, né? Na guia inserir, eu sei que lá na guia inserir eu posso trabalhar com folha de rosto, quebra de página, página em branco, tabela, imagem, formas, gráficos, vídeos, hiperlink, comentários, caixa de texto, word art, tá? Você não precisa, gente. O maior desafio é que a galera quer memorizar, né? Quer memorizar o que tem na guia. Na guia inserir tem tal item. Na guia designer tem tal item. Na guia layout tem tal item. Não, não é isso. Tá? Se você quer ficar ninja, você quer ficar craque na ferramenta, você não tem que memorizar a guia, mas você tem que memorizar o que você quer fazer com o programa. Eu quero colocar uma foto. Né? Eu quero colocar uma foto. Você sabe colocar uma foto, tá? Então aí, mesmo que você perca algum tempinho memorizando, olhando aqui na ferramenta, você sabe que foto é imagem. Então você sabe que dá para colocar uma imagem por aqui, tanto pela parte imagens quanto pela parte online. Isso eu falo por quê, gente? Porque vocês estão utilizando ferramentas, tá? Estão usando programas aí, que nem aqui a ferramenta da Google, né, o Documentos da Google, que a tela é um pouco diferente, tá? É por isso que eu estou frisando aí bastante, porque a tela é um pouquinho diferente, tá? Então aí você fica se baseando, eu não acho como centraliza o texto, eu não acho quando coloca a imagem, né? Mas o X da questão é, você aprendeu a colocar uma imagem, por exemplo, né? Que eu estou utilizando na aula de hoje. Então você vai procurar, caramba, imagem, foto. Aonde que eu tenho alguma coisa aqui na ferramenta
que me dá algo relacionado à imagem. Pô, achei aqui também no inserir, tá? Então, é importantíssimo. A gente vai trabalhar sempre mesclando dois programas, né? Sempre vai trabalhar aí mesclando dois programas para que vocês tenham abra um pouco a cabeça para que vocês possam enxergar, tá? Um outro programa é o OpenOffice. Eu não tenho aqui instalado no meu computador, mas eu vou instalar para a próxima aula e mostrar para vocês do BR Office também. Bom, então a gente vai trabalhar hoje, né, o nosso conteúdo de hoje. Vamos trabalhar mais aqui com essa guia inserir, tá bom? Que envolve muito mais a parte artística, né, do aplicativo. Quando eu falo artístico, é mais você personalizar, é você trabalhar mais na formatação, colocar uma imagem, um alinhamento, né, coisas do gênero. Bom, aqui não é muito diferente, tá, gente? Eu não vou me aprofundar, né? Não vou detalhar, porque a gente, de uma certa forma, todos vocês da turma, já tiveram alguma matéria, né? O Excel, ou tiveram o planilhas eletrônicas, perdão. Tiveram o módulo de planilhas eletrônicas, tiveram o módulo de apresentações gráficas, que já trabalhou com esse recurso, mas a gente vai conhecer porque está na ferramenta. Bom, primeiro item, imagens. Nós temos duas formas de colocar imagens. A primeira é você pegar imagens que estejam salvas no seu computador, que você já tenha salvo, tá? E colocar essa imagem, tá? Essa é a primeira forma. Aí você pode dimensionar aí a imagem, tá? Então essa é a primeira forma. E a outra forma é você aqui diretamente, através da conexão da internet, pesquisar a imagem de forma online. Tá? Você pesquisar a imagem aqui de forma online. Tá? Então, você pode primeiramente abrir a internet, abrir o navegador, pesquisar, né, a imagem, salvar tudo lá na pasta, né, numa pastinha na área de trabalho, ou na pasta imagens mesmo do seu computador, deixa tudo salvo lá, ou você pode diretamente na guia online. Então nós temos aqui a imagem, né, uma imagem bonita, né, cor bonita, né, do carro laranja, né. Vamos lá. Quando você coloca uma imagem e você clica na imagem, né, essa imagem ela está ativa. Quando eu falo que é ativo, quando ela aparece essa borda aqui, estão vendo? Quando tem essa borda aqui, tá? Essa borda aqui é uma borda de dimensionamento para você poder aumentar ou diminuir a imagem, né? Ela ativa uma barra aqui, né? Uma barra de formatar, né? Uma barra de formatação da imagem. Então essa guia, né, essa nova guia, essa nova aba que abre aqui pra gente, ela é exclusiva, né, da formatação aqui da imagem. Então você pode, através do Word, tá, explicando aqui pelo Word, que é uma versão que está no computador instalada, então ele vai ter mais recursos. Se você utilizar de uma versão online, talvez esse recurso você não encontre online. Tá bom, gente? Espera aí que minha tela apagou. Vocês estão me ouvindo aí? Ah, foi a tomada. Vocês estão me ouvindo, né, gente? Estão me ouvindo e estão me vendo? Ah, beleza, que apagou a tela aqui. Que susto. Voltando, né? Foi o fio da tomada aqui do monitor. Menos mal. Você pode, né, através dessa guia formatar, você pode formatar aí a imagem. Formatar o quê? Por exemplo, você pode trabalhar com a manipulação da imagem. Você pode, por exemplo, aqui na opção remover plano de fundo,
você pode remover o fundo da imagem. Tá? Então, por exemplo, essa foto foi tirada provavelmente em algum evento, tá? Em algum evento, e você quer tirar o fundo, quer deixar só a imagem, só o carro. Então você vai manipular, você vai mexer aqui, né? Vai mexer aqui nesses pontos de acesso aqui, esse ponto de manipulação. Quando você vê que ficou só o carro, só a imagem que você quer, tá? Só você ativar e aplicar a remoção do fundo. Então, aqui, por exemplo, eu estou com o carro, só que o carro ele está sem fundo. Eu tirei aquele fundo, tá? Então eu posso brincar um pouquinho mais com essa imagem, tá? Então eu tirei aquele fundo do evento. Então, através aqui da remoção do fundo. Aqui ainda, no item de ajustes, a gente pode brincar com a luminosidade. Então aqui a gente tem a opção, né, de trabalhar com brilho, cor, né? Então você tem aqui as opções, né, de luminosidade, de cor da imagem. Aqui você pode brincar com as cores da imagem, né? Certo? Você pode brincar e pode mudar a cor da imagem. Tá bom? Então você tem aqui, né, a parte dos efeitos também da imagem. Então, aplicar um efeito aqui, ó, né? Ficou opaco. Não sei se deu para vocês enxergarem aí. Mas você tem alguns efeitos aqui que você vai aplicar, né? E ele vai modificar um pouquinho a nossa imagem. Estão vendo? Então isso daqui, você vai manipular muito a imagem quando você estiver criando, por exemplo, um cartaz pelo Word, quando você estiver criando um panfleto, né, um panfleto de divulgação de algum tipo de produto. Então você vai trabalhar muito com essa questão de formatar aqui, né? A gente tem aqui a parte do tamanho da imagem, alterar o tamanho, né? Então você pode formatar aqui por essa questão de ajuste. Aqui a gente pode brincar, né, com o formato da imagem. Pode colocar uma moldura. Ó, eu coloquei uma moldura aqui que tem um sombreamento. Ó, veja que pegou um efeito de sombreamento aqui, bem legal. Tem a moldura redonda, né? Tem o quadrado. Então você tem algumas molduras aqui que são aplicáveis, né? Nós temos aqui na ferramenta online, tá bom? Então você pode brincar aí com a imagem. Deixa eu desfazer aqui, né? Todo mundo rever aí, tá? Então eu apliquei essa daqui que ficou legal. Aqui você tem toda a questão de borda, né? Caso você ponha a borda, mudar a cor da borda, né? Então você pode alterar aqui. Os efeitos também, aqui se você quiser algo 3D, né, uma coisa diferenciada, você pode escolher aqui, ó, tá vendo? Então ele vai modificar a nossa imagem aí, né? Então a gente pode aplicar e formatar. A gente tem aqui a questão de posicionamento da imagem. Essa questão de posicionamento, essas duas guias aqui, ela é em relação ao texto. Então, por exemplo, eu vou digitar um comando igual hand, abro e fecho parênteses, tá? Depois vocês me digam se esse comando funciona. Quem está fazendo pelo celular, se funciona no celular, tá bom? Porque eu não testei. O que esse comando ele faz? Espera aí que não foi. O que esse comando ele faz? Ele faz aparecer um texto automático, tá? Tem coisas que eu vou fazer, vocês não tem a gente não vai ter para onde fugir, tá?
vocês vão ter que estar digitando, assim como na aula passada vocês tiveram que criar o currículo. Mas na sua grande maioria, algumas formatações, é só você digitar o comando igual rand, como é somente para fixação, né? Exercício de fixação, você digita lá o comando igual rand, abre e fecha parênteses, tá bom? Que aí ele vai te dar um texto automático, tá bom? Texto automático do próprio programa Word, tá? Então aí você pode colocar igual rand 1, igual rand 2, igual rand 3, que aí ele vai mudando o texto, tá? Então aqui eu tenho a imagem e eu tenho o texto, tá? Percebam que a imagem ela ficou embaixo do texto. E se eu movimentar aqui, ó, ele vai sempre ficar nessa questão de quebra de linha, né? Ó, ele sempre vai ficar nessa questão de quebra de linha, né? Como se fosse um parágrafo, né? A imagem ela pertencendo a um parágrafo. Então aqui nessa guia aqui, ó, de posição e quebra, é onde a gente vai trabalhar com a posição da imagem ou do objeto, né? Tá? É importante a gente lembrar que uma imagem ela é um objeto dentro do documento. Então a gente tem aqui as posições da imagem em relação ao texto. Por exemplo, parte superior esquerda. Vixe, sumiu tudo aqui. Tá? Centralizado. Tá vendo? E aí a gente tem outros tipos de quebras aqui. Tá? Quero o meu carro bonitinho de novo. Vamos ver aqui, ó. Então a gente tem aqui, ele está tirando o efeito porque, ó, tá vendo aí, ó? Conforme você vai posicionando aqui, né? Vai posicionando, percebam que o texto, ele tá ficando em volta aqui, ó. Tá vendo? Em volta da imagem. Então, é um tipo de formatação. Tá? Deixa eu pegar ela original lá. Pegar ela no seu estado original. Sem manipulação. Ó. Então a gente tem aqui as quebras, né? Então a gente pode mudar o alinhamento. De acordo com o tamanho da imagem, tá vendo? Você vai movendo a imagem. O texto vai se moldando, tá bom? Vai se moldando em contorno da imagem. Então você pode posicionar por aqui, ó, posições do texto e quebras do texto. E você tem aqui esse editar pontos, né? O que seria editar pontos? Você pode, por exemplo, aqui, né? Quero diminuir aqui a imagem. Por exemplo, tá vendo? A gente vai criando pontinhos aí na imagem, parecendo um programa de edição de imagens. Opa. Espera aí que eu cliquei fora sem querer. A gente vai brincando aqui. E o texto, vocês vão perceber que o texto ele vai ficar no formato aqui. Espera aí que saiu a formatação aqui. Ó, estão vendo aí que ele tá com algum bugzinho aqui na minha tela.
Mas percebam que o texto, ó, ele está entrando aqui para dentro da imagem, só que esse fundo aqui ele não saiu. Ó, tá vendo? Tá com o texto. O texto ele vai adentrando aqui na imagem, porém o fundo aqui ele deveria ter sido removido, tá bom? E aqui a gente tem também algumas opções, né, para poder você cortar a imagem, caso você queira, tá? Então, caso você tenha uma foto e precisa cortar ela, né, a gente tem a opção aqui de cortar essa imagem, né, fazer um corte linear aí nela, tá bom? Então, posicionamento. Uma outra coisa também, gente, aqui eu estou trabalhando com o texto e a imagem. Mas quando você estiver trabalhando com várias imagens, a gente tem aqui a parte do que? De você avançar ou recuar essa imagem, tá? Por exemplo, deixa eu inserir aqui uma quebra de página. Uma quebrinha de página. E vamos fazer aqui, ó, trabalhando com imagens aqui, ó, tá vendo? Eu tenho aqui um círculo. Deixa eu pintar ele aqui de amarelo. E vou pegar aqui uma outra forma, vou pegar um retângulo aqui. Um retângulo. Ó, peguei um retângulo. Esse retângulo vou pintar de verde. Tá? E vou pegar aqui uma outra forma. Pegar uma outra forma. Cadê? Achei, tá aqui, ó. Deixa eu inverter as cores aqui, amarelo e aqui azul. Então, tá vendo? Eu tenho aqui um retângulo, tá? Ele tá numa posição, o círculo tá em outra. E essa daqui, né, o polígono tá em outra, tá? Trapézio, polígono, enfim. Então aqui você pode, tá vendo, ó, utilizar a opção para você avançar ou não, tá? A imagem. Que nem aqui também, ó, tá vendo? Posso avançar a imagem. Então isso permite, quando você está trabalhando com várias imagens, você possa escolher qual é a melhor posição das imagens, tá vendo? Viram? Aí a gente vai ajustando aqui. E essas imagens, elas estão separadas, né? A gente pode selecionar todas as imagens, selecionar elas estão separadas, a gente pode selecionar elas e clicar aqui na opção agrupar. Então, a partir de agora, essas três imagens que eram separadas, elas se tornaram uma imagem só, tá vendo? Aí eu posso movimentar somente essa imagem. Tá bom? Então, vendo aqui, ela está na frente do meu texto. Então, aí a gente pode modificar o layout da imagem para não ter problema. Tá? Então, essas imagenzinhas aí. Ó, tá vendo? Quiser mudar a sobreposição, só vir aqui e avançar ou recuar a imagem, tá bom? E aqui a gente tem a parte de rotação, né? Você precisa girar, né, a imagem, então você tem aqui a rotação do objeto, da imagem, tá bom? Então, depois que a gente insere a imagem,
né? A gente vem aqui em formatar a imagem, né? Ativa, seleciona, né? Clica na imagem para poder você formatar e aplicar a formatação que você quer na imagem. Um detalhe importante, percebam que aqui eu tenho aqui do lado eu tenho uma ferramenta de altura e largura da imagem. Por que é importante ter esse item aqui? Porque se você estiver trabalhando, por exemplo, com um folder publicitário, onde você tem muitas imagens, você pode criar um padrão no tamanho da imagem, tá bom? Bom dia, Davi. Acordou agora, rapaz? Tá bom, gente? Então a gente tem aqui a opção. As formas, né? Eu criei aqui a bandeira, né? A bandeira do Brasil. Mas eu consigo criar qualquer imagem que você queira, né? A gente consegue estar criando. Deixa eu vir aqui para baixo. Tem as formas, né? Essas formas aqui, gente, elas são para a gente facilitar. Então, por exemplo, eu quero criar um cartaz de proibido, proibido fumar. Você vem aqui, já tem o sinal de proibido, né? Você vai lá na imagem online e só pega lá uma imagem de um cigarro. Né? Pegue uma imagem de um cigarro. Tá vendo? Formate, né, o layout dessa imagem, né? Aí você vai brincar com o layout, né? Tá vendo? Então a gente tem aqui, né? Então vamos mudar aqui o layout, né, dessa imagem, mudar a cor dela aqui e mudar a cor da linha. Vou deixar sem contorno. Tá aí, ó. Você criou um cartaz, né? Você acabou de criar um cartaz para você colocar em um estabelecimento, né, em algum local dentro da empresa aí que você trabalha, tá? Tenho que criar um cartaz de, né? A gente está numa época aí que o uso de máscara ele é obrigatório, né? Por segurança de todos aí. Então você pode criar um cartaz aqui de lave, né? Higienize sempre suas mãos e sempre utilize máscaras, né? Em ambientes comuns. Aí você cria um cartazinho. Então você vem aqui, pesquisa lá uma máscara. Aí apareceu máscara de maquiagem, máscara cirúrgica. Tá vendo? Vou apagar aqui. Então você tem aqui a máscara, tá vendo? E aí você cria um cartaz de utilize máscaras, né? Vamos aqui. Deixa eu procurar aqui uma mãos. Aí você tem uma imagem aqui, a gente pode pegar uma imagem qualquer aqui. Vou pegar essa aqui. Opa, ela deu um errinho, normal. Tá aí, temos aqui uma outra imagem. Certo, gente? Então vocês podem criar cartazes aí por essa ferramenta, né? Um cartaz, um cardápio, envelope, banners. A gente consegue fazer bastante coisa aqui, tá? Pelo programinha
né, por esse programinha aqui de edição e criação de documentos. Então aqui nós temos os objetos, né, imagens, formas, tá bom? Deixa eu apagar aqui que já foi. E a gente tem um cara que a gente já trabalhou, né, que representa a questão da hierarquia, né, organização, distribuição de setores, né, criação de ciclos, criação de processos, que é o Smart Art, tá? Esse Smart Art ele está na família Office, tá? Então qualquer programa de planilhas, de edição de texto, de apresentações, a gente tem aqui o Smart Art, tá bom? Que aí você pode criar processos, né? Você pode criar sequências. Às vezes você precisa de um trabalho na faculdade, alguma coisa do gênero, então você tem os Smart Arts. A gente vai trabalhar com eles com mais calma, né? Mas só fazendo uma apresentação aqui. Já trabalhamos, vamos trabalhar de novo. Tá bom? Então, a gente pode criar sequências aí. Temos os layouts, né? Temos os formatos. Aí vamos escolher, né, quando for usar, o melhor, o mais adequado possível. Tá bom? Então nós temos aqui os Smart Arts também. Não vamos fugir, né? Não vamos fugir dos gráficos. Então a gente tem aqui os gráficos. Então vamos mexer um pouco com gráfico no Word? Vamos. Tá? A gente vai trabalhar um pouco, mas somente uma coisa bem rápida aí, né? Porque todo mundo já mexeu muito com gráfico, né? A galera já está traumatizada aí com gráfico, planilhas, né? Chegar a sonhar aí. Então a gente vai trabalhar aí com gráficos aí, tá bom? Então podemos inserir os gráficos, né? Podemos inserir os gráficos. Depois a gente vai trabalhar com mais calma. E as tabelas, que também é um objeto. Então a gente pode inserir tabelas, né? E essa tabela, né, ela vai ser formatada. A gente vai poder formatar essa tabela. Então, lembrando que a tabela é um conjunto de linhas e colunas, tá? Onde dentro dessa tabela a gente vai inserir informações. Então eu posso selecionar aqui a primeira linha, tá? E posso mesclar aqui a linha. Então eu posso formatar aqui. Aqui é a mesma coisa. Posso vir aqui e posso mesclar, ó. Tá vendo? Posso mesclar. O que é mesclar, gente? É você unir, tá? É você juntar a célula. É você colocar mais de uma célula ao mesmo tempo. Então aqui, por exemplo, eu posso colocar um boletim de notas. Nome completo, nota 1 e nota 2. E aí você vai colocar o nome lá, né? E aí a gente pode colocar as notas. Tá? E aí a gente formata essa tabela, né? Essa tabela é formatável. A gente pode formatar ela. Então a gente pode formatar ela através, né? Quando a tabela ativa, ela tem duas guias próprias, tá bom? Guia Layout e guia Designer. Então aqui a gente pode trabalhar com cores
e padrões já meio que criados para facilitar a nossa vida. Ai, que deu uma fisgada na costela agora. Ai. Tá bom? Então, para algo que fique bacana aí para vocês, de forma visual. Então, nos documentos tem tabela para ser criada? Tem muita, dependendo do que você vai fazer. Tá, gente? Então, nós temos aqui tabelas. Lembrando que aqui, o nosso conteúdo de hoje, a gente está trabalhando só aqui com essa guia, que é a guia inserir, tá? Essa guia aqui inserir, que é onde a gente pode colocar, inserir, né, objetos. Quando eu falo objetos, gente, é uma foto, são formas, são tabelas, são gráficos, são smart arts, né? São coisas artísticas, são coisas que objetos que vão personalizar o nosso documento, tá? E vai ter momentos também, gente, que a gente pode colocar caixa de texto. Tá? O que é uma caixa de texto? Ele vai ser uma caixa, né? Essa caixa ela vai ser uma caixa flutuante, aonde às vezes, de acordo com o que você colocar ou tiver no seu documento, né? Isso a gente encontra muito. Deixa eu recortar ela aqui e colocar ela aqui em cima. A gente encontra muito isso em livros, tá? Então aqui você pode colocar um outro texto, tá? Um outro texto explicativo, um outro texto, né? Que tenha a ver com o que você está falando dentro do trabalho, dentro da... Ou pode colocar um objeto. Aqui no caso eu não vou digitar, mas eu vou colocar um objeto dentro da caixa de texto. Certo? Então a gente tem a caixa de texto aí. Você acaba criando uma área paralela, né? Cria uma área paralela, quase que não sai, dentro do seu texto, tá bom? Dentro do documento que você está criando aí. Então nós temos as caixas de texto também para poder inserir. Onde que a gente trabalha muito com caixa de texto, gente? Eu estou falando de folder, né? Folder, panfleto, né? Vocês estão ouvindo eu falar isso, mas é isso daqui, ó, né? São esses livrinhos explicativos, né? Que a pizzaria entrega lá na caixa de correios. Quando você vai para um evento, ele te entrega, né? Então aqui a gente utiliza muito caixa de texto, porque vocês percebam que aqui é um papel, por exemplo aqui, ele é um papel personalizado, né? Um papel decorado. Então, para a gente poder desenhar e escrever ao mesmo tempo, a gente precisa colocar a caixa de texto, tá? Vou fazer um exemplo aqui, ó. Por exemplo, então eu tenho aqui, deixa eu mudar aqui o layout, deixar a folhinha deitada, estão vendo aqui, ó? Então, por exemplo, eu vou criar um papel personalizado aqui. Então eu tenho aqui, coloquei um retângulo azul. Aí eu vou escolher o tom de azul que eu quero. E aqui nas formas, vou colocar aqui um círculo. Agora vocês vão ver a mágica acontecer. Eu estou usando uma tecla de atalho aqui chamada Ctrl D, tá? O Ctrl D ele me permite duplicar. O Ctrl D me permite duplicar.
Tá vendo? Eu duplico uma forma criada. Então, você pode criar uma área. Deixa eu apagar aqui que eu criei demais. Você pode criar uma área. E aqui nessa área, você agrupa, né? A gente agrupa aqui os objetos, seleciona um por um. Né? A gente agrupa para que ele se torne um só. Então aqui se tornou essa área, se tornou uma área única. E aí eu venho aqui na inserção da caixa de texto e crio uma caixa de texto para poder escrever aqui dentro. E aí você vai formatar essa caixa de texto. Né? Pode deixar ela sem cor, ou você pode deixar ela com cor. Pode mudar a cor, pode tirar o contorno dela. E aí você vai criar um texto, que é o que tem, por exemplo, aqui nos folders, estão vendo? É feito dessa forma. E por incrível que pareça, muitas pessoas utilizam para criar folder o aplicativo, né? O programa, o Word, o Writer, né? Programas de edições de texto. Tudo bem aí, gente? Perguntas? Né? Espero que tenha ficado bem claro aí a aula de hoje. E aí eu vou parar a gravação agora, gente.